Olá a todos. Bom, no nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre governança de serviços, né? Bom, estamos falando em cada vídeo sobre diferentes tipos de governança. E, na realidade, a parte de serviços hoje ela é muito forte nas organizações, né? Principalmente quando a gente olha o relacionamento que a TI tem com as demais áreas. Então, se a gente parar para pensar, existe uma série de serviços que, efetivamente, a gente oferta para o resto da organização. Então, estamos falando do nosso ambiente produtivo, enfim, de uma série de ações. A gente vai estudar aqui as boas práticas, então, que permite que a gente faça essa governança e a gente compreenda melhor o que eu tenho que monitorar e como, então, essas empresas, e quais ações e quais processos essas empresas têm que implementar para que a gente possa, então, ter a nossa área de serviço trabalhando perfeitamente. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar, então, sobre o ITIL, que é uma ferramenta poderosa que ajuda as organizações, então, nesse monitoramento e nesse processo de melhoria. O ITIL, ele trabalha, ele é baseado, né, num ciclo ele foi escrito, ele tem várias publicações, onde ele vai trabalhar em cima do ciclo de vida de um serviço. Então, ele vai estabelecer o conceito de processo e de serviço e vai trazer para a gente, em cima desse ciclo de vida de um serviço, ele vai trazer, então, suas ações de melhorias e de monitoramento e como a gente pode, então, garantir os serviços que a TI oferta para os usuários. Então, a gente vai ver que ele vai trabalhar a melhoria contínua desse serviço. Então, a partir do momento que a gente estabelece o ciclo de vida, a gente vai trabalhar ali em cima daquele serviço, na melhoria contínua da operação daquele serviço. Então, a gente vai ver que, na realidade, a gente vai precisar definir dentro desse ciclo de vida a estratégia de um serviço, o desenho de um serviço e, na verdade, a transição e a operação desse serviço. Então, a gente vai ter que definir qual é o serviço, né, o nosso portfólio de serviço, e a gente também vai ter que definir quais são os parâmetros para que a gente possa fazer a implementação desse serviço. Então, quando a gente pensa na estratégia de serviço, a gente tem uma série de áreas e de áreas de conhecimento que a gente trabalha dentro da estratégia de serviço. Então, a gente vai ter que fazer a geração da estratégia, ou seja, qual é o meu serviço, os acordos que eu tenho para aquele serviço, a quem que ele vai estar atingindo, né? Então, a gente vai ter que se preocupar com os aspectos financeiros desse serviço. Então, a gente vai fazer um gerenciamento financeiro do nosso serviço quando a gente pensa na estratégia desse serviço. Nós vamos ter que pensar no gerenciamento do nosso portfólio de serviço. Quais são os serviços que a área de TI vai oferecer para essa organização, para que a gente possa, então, depois fazer a gestão, entender a operação dele. Então, a gente tem que ter um conhecimento e a documentação desses serviços. E também o gerenciamento das demandas. Então, a gente vai poder perceber nessa discussão, né, que a gente vai ter que se perguntar como é que a gente vai chegar e definir dentro das organizações esse tipo de serviço, ou quais os serviços, como é que eu identifico então? Então, a gente vai pensar quais os serviços a TI vai oferecer e para quem, né, para que eu possa elencar depois os níveis e os critérios de serviço, né, para que eu possa saber como que eu vou diferenciar esse serviço, como que eu posso oferecer um serviço melhor, diferente de outros fornecedores, ou como que eu posso melhorar esse serviço que eu quero implementar para o meu usuário. Como é que eu posso fazer da melhor forma possível, vamos dizer assim, né? A gente tem que pensar como é que eu posso criar valor ao implementar um serviço? Como é que eu agrego valor para a minha organização ou para a organização que eu esteja possivelmente oferecendo o serviço? Para que a gente possa trazer uma inovação, para que a gente possa trabalhar na melhoria contínua, né? Como é que eu vou gerenciar as questões financeiras desse serviço para que eu também não tenha prejuízo ou para que não custe muito caro, né? Para que eu possa saber o valor desse serviço, já que um serviço ele envolve pessoas, ele envolve software, ele envolve hardware, enfim, ele envolve diferentes aspectos. Então eu preciso entender isso. Que serviço é esse que a gente vai oferecer, né? Como é que eu vou definir a qualidade desse serviço que eu estou propondo, então, criar? Né? E como é que eu posso melhorar? Porque eu não falei que tem um ciclo de melhoria contínua? Então, na verdade, na estratégia a gente vai pensar nisso tudo, né? Então, a gente vai pensar na alocação dos recursos desse serviço de forma eficiente. Quantas pessoas a gente vai gastar, o que a gente vai precisar para implementar esse serviço, né? Já que eu vou colocar ele lá no meu portfólio. E como é que eu vou monitorar
as demandas que pode vir a surgir em função desse serviço, né, ou os conflitos que possa vir surgir em função desses novos serviços ou desses serviços que a gente está disponibilizando. Então, quando a gente está pensando na estratégia, a gente vai definir o que eu quero, né? Que serviço é esse? A partir do momento que eu entendo isso, quais são os serviços que a gente vai ofertar, para quem, né? O custo, eu consigo definir essas questões, a gente então vai fazer o desenho desse serviço propriamente dito em função da realidade da minha organização. Então, quando eu estou pensando no desenho de serviço, a gente vai ver que a gente precisa, a gente vai trabalhar com diferentes áreas de conhecimento dentro da minha organização, né? E aí a gente está falando especificamente da área de TI, porque a gente vai trabalhar o quê? O gerenciamento da capacidade desse serviço. Ou seja, eu defini o serviço, eu vou entender, né, quais são os requisitos que eu preciso para trabalhar e se eu tenho realmente a capacidade de atender o número de usuários que vai usar aquele serviço, se eu tenho infraestrutura básica para aquele serviço, se o meu servidor comporta aquele serviço, se eu tenho armazenamento para aquele serviço, se de repente meu link tem velocidade para atender aquele serviço ou não, enfim, se a minha infraestrutura de TI está adequada para atender aquele serviço. E aí a gente também vai ter que ter um olhar, quando eu faço o desenho do meu serviço, da continuidade desse serviço, né? Então eu vou fazer o gerenciamento da continuidade desse serviço de TI. Então, eu vou ter que pensar nos aspectos de redundância, nos meus aspectos que eu tenho que ter de processo, enfim. Quais são os aspectos que me permitem fazer que esse serviço tenha uma continuidade e que ele não fique fora do ar? Eu vou ter que também fazer o gerenciamento da disponibilidade desse serviço. Então, a gerência o desenho do serviço vai fazer com que eu pense e que eu faça o gerenciamento, implemente na prática, né? Todas essas gerências, essas gestões dentro da minha organização para que a gente possa, então, estar pensando nesses aspectos. Então, eu vou ter que fazer o gerenciamento da disponibilidade desse serviço para que eu possa ter essa compreensão. Gerenciamento de fornecedor. Qual é o fornecedor que vai estar me oferecendo? Tem algum provedor que vai me oferecer esse serviço? E como é que é esse relacionamento com esse provedor? Para que a gente possa ter essa compreensão, né? Fazer o gerenciamento da segurança da informação desse serviço, para que a gente possa compreender quais são os aspectos de segurança que eu vou implementar. Eu vou ter que fazer o gerenciamento do meu catálogo de serviços, para que eu possa estar mantendo se esse serviço é um serviço ativo, se ele vai precisar sair do ar, se ele não vai ser mais usado, para que eu não tenha serviços que eu não oferto mais dentro do meu catálogo. Para isso é que a gente tem a disciplina de desenho de serviço, né? E também o gerenciamento do meu nível de serviço. Eu preciso saber quais são as expectativas do meu usuário, né? Em relação ao tempo de resposta, para que a gente possa, então, entender e definir os SLAs desse serviço. Então, a gente vai ver que a gente vai ter que definir sistemas e ferramentas de gerenciamento que sejam capazes de apoiar esses serviços que a gente está disponibilizando em todos os momentos do meu ciclo de vida. A gente vai ver que eu vou ter que definir arquiteturas tecnológicas de gestão para que a gente possa, então, conseguir suportar esses serviços. Então, a gente vai ter que definir processos de TI e de gerenciamento de serviços para sustentar esses serviços, né? E a gente vai ter que ter métricas e métodos para que a gente possa aferir a qualidade. Então, o desenho do serviço, ele vai nos dar esse pensamento, esse caminhar, né? Essa sensibilidade na implementação de novos serviços. Bom, a partir do momento que eu planejei o serviço, defini a estratégia que eu desenhei, eu vou colocar esse serviço em operação. Toda vez que eu vou botar esse serviço em operação, a gente vai fazer a transição desse serviço, né? Então, a gente vai ter que trabalhar com gerenciamento de mudança, o gerenciamento de conhecimento, né? Então, todos vão ter que estar a par de que serviço é esse que vai estar entrando. A gente vai ter que fazer, né, trabalhar o gerenciamento de configuração e ativo desse serviço, de liberação e de implantação, se esse serviço foi testado ou não. E aí, efetivamente, após a liberação, foi autorizado sim, alguém testou e verificou, a gente implanta o serviço. E aí a gente vai ter que entender e atualizar a configuração dos ativos que envolve esse serviço. Então, a gente vai ter que também fazer esse controle no processo de transição de serviço. Por quê? Se está entrando um serviço novo, eu vou ter que modificar as configurações de algo que eu já tinha. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Então, a gente tem que planejar e dar suporte a essa transição. Então, eu também tenho uma linha de conhecimento que pensa sobre isso, né? E a gente vai ter que fazer a validação e testes desse serviço a partir do momento que ele é implementado.
Então, a gente vai ter que apresentar controles sobre tudo isso. Com que ótica? De custo, qualidade e prazo. Eu quero que o meu serviço entre no ar no prazo. E a gente vai ver que depois que a gente faz essa transição e esse meu serviço, ele vai entrar no ar, a gente vai ver então que eu tenho que ter atividades para entregar e suportar os níveis de serviço dessa minha que eu estabeleci com o meu cliente. Então, a gente vai ter uma série de atividades para a entrada desse serviço em operação, para a gente gerenciar os incidentes, caso tenha, gerenciar problemas, gerenciar acesso, e a gente vai ver que depois a gente vai trabalhar na melhoria contínua, através da mensuração dos serviços, né? E também de relatórios de serviços. Então, eu vou identificar oportunidades de melhoria, eu vou fazer uma série de pesquisas de satisfação com os meus clientes para ver se o serviço está sendo bem implementado, bem utilizado, se a gente está atendendo as expectativas do cliente. Nós vamos pensar em avaliações de maturidade para que a gente possa ter percepções e sugerir melhorias, né? Então, na realidade, o White vai trazer para a gente um arcabouço, né, um framework, uma série de processos e de práticas que vão ajudar as organizações, então, a implementar esses serviços, a pensar os serviços e implementar e colocar em produção, e também pensar nas melhorias contínuas para que essa organização consiga, então, entregar serviços com valor para essa organização, ok? Muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.